Youtuber Felca virou notícia aí nos últimos dias, depois do vídeo que ele gravou aí, denunciando sobre a adultização de várias crianças que vem acontecendo aí na internet, por parte muitas vezes dos próprios pais. E o vídeo dele já conta com quase 30 milhões de acessos, 30 milhões de visualizações. E lógico que após tocar num assunto tão espinhoso como esse, ele sofreria algumas represálias, né? E até porque ele falou na denúncia dele, no vídeo denúncia dele, ele falou com gente que é grande, né? Falou de gente muito grande, gente que tem uma certa influência muito grande na internet. E parece que o vídeo dele tá fazendo barulho, já, até em Brasília já estão comentando em tomar algumas atitudes aí, até mediante lei, para tratar desse assunto. E depois disso, o Felco já falou que até redobrou a segurança dele por causa disso, né? Que mexeu com gente grande. Fala que ele já tá andando com carro blindado, segurança. Inclusive, saiu uma reportagem no UOL falando sobre esse assunto. Vamos ouvir aí o que os especialistas falaram sobre isso. Mas antes, não se esqueça de dar um like nesse vídeo e se inscrever nesse canal para ajudar a gente a crescer se você ainda não for inscrito. Muita gente falando aqui, falando, nossa, mas eu nem sabia quem era Felca, eu não sei quem é Ítalo. É muito louco, a gente parece fora da bolha dos jovens, dos adolescentes, enquanto eles estão sendo alvos de tudo isso. É muito, muito grave e preocupante, né? Professores, educadores, pais, os responsáveis por esses menores não sabem. E Felca está fazendo um trabalho fundamental aí, né? Ao trazer isso, luz a esse assunto. Inclusive, na nossa página do UOL já está entre as mais lidas. Felca, que tem 27 anos, é um influenciador que atua nas redes sociais, muitos jovens seguem. Caraca, o Felco tem 27 anos. É engraçado, porque ele é um cara grandão, né? Tem a cara de muito mais velho. Caramba, 27 anos só. Em Felca, com um conteúdo aí diverso e que nesse final de semana resolveu fazer esse alerta sobre o uso de crianças e adolescentes em vídeos que tem esse conteúdo sexual. Bom, Felca passou agora a andar em carro blindado após fazer essas denúncias contra os influenciadores, passou a receber ameaças. Em participação no podcast Pod Delas, Felca foi questionado se havia recebido alguma ameaça e disse que sim. Disse, há muitas, comecei a andar com carro blindado, com segurança, por causa dessas ameaças. Felca diz que o ponto de virada foi um vídeo em que denunciou as propagandas de casas de apostas. As questões das bets vêm com muitas ameaças, foi o que disse o influenciador. Agora que expôs uma suposta exploração de menores nas redes sociais, espera receber novos processos. A gente conta com isso, que vai existir alguns processos, mas se ninguém fala, ninguém vai falar. Então, vou falar, foi o que disse Felca ao fazer esses vídeos e que estão viralizando muito. A gente pediu, inclusive, uma entrevista a ele, mas a assessoria de imprensa disse aqui que ele está recebendo muita demanda e que neste momento não vai falar, vai concentrar toda a comunicação nas suas próprias redes sociais e que tem aí um alcance gigantesco. Vai lá, Raquel. Professor, eu tenho uma outra pergunta para o senhor. O senhor fez várias vezes a diferença entre a gente punir civilmente esses influenciadores, desmonetizando, e punir criminalmente. Como é que faz para punir esses... Já é difícil desmonetizar, né? As plataformas se recusam, elas também ganham muito dinheiro. Mas o que seria necessário para punir criminalmente? Porque são crianças, é um crime e dos mais gravosos. Olha, Raquel, nós temos no Brasil o princípio da legalidade, né? O que não está previsto em lei e não é proibido é permitido. É isso que diz o princípio da legalidade. A mesma coisa para a lei penal. Para que se tenha conduta criminosa, para a gente pôr o indivíduo na cadeia, o legislador tem que ter previsto que isto não pode e vai ser punido com prisão. Infelizmente, tem condutas que ficam à margem ou ficam em situações de uma interpretação diversa do que está previsto em lei. Então nós temos vários crimes no Estatuto da Criança e do Adolescente que tentam, de fato, proteger o menor de conteúdos sexuais, de exploração sexual, de situações em que não se tem a dignidade respeitada, etc. Mas
se você pegar o caso concreto e tentar enquadrar em alguma dessas previsões, não é tão simples de se fazer. Não à toa, como eu disse, esse indivíduo, detalhe importante, ele perdeu, né, o seu Instagram hoje está banido não pela denúncia do Felca, não pela situação envolvendo os menores. Ele hoje teve o seu Instagram banido por uma questão de divulgação de jogos de azar. Olha como as coisas são. Pela divulgação massiva do seu caso, foram atrás de situações irregulares e encontrar ali uma divulgação. Ou seja, também outra situação, ele se aproveita da sua máxima exposição envolvendo menores e adolescentes e também divulga cassinos virtuais, jogo do tigrinho e jogos ilegais. Então, para a gente melhorar essas... O cara faz tudo que não presta. E como que é só aqui nesse país nosso mesmo, né? A quantidade de ibope que dão para esse cara, a quantidade de audiência que um sujeito desse tem. Situação, realmente a gente precisa ter aprovado nas duas casas, tanto no Senado como na Câmara, uma lei, né, um artigo novo para a lei penal, para que se fale que aquilo é crime. Vale dizer que não poderia produzir conteúdo sexualizando ou adultizando, seja qual for o termo que a lei vai usar, menores de idade, para que se tenha algum tipo de ganho financeiro. Porque hoje o ECA focou muito em afastar o adolescente. Não existe uma lei específica com esse nome, né? Mas a lei que eu acho que se enquadraria esse suposto crime seria aliciamento, né? Aliciamento de menores. De situações pornográficas ou atos sexuais. E, a meu ver, em alguns vídeos é difícil encontrar efetivamente o ato sexual ou pornográfico. Ai. É aliciamento ou aliciação que se fala. Um dos dois. Eu acho que... Vai, José. A gente está encerrando aqui com ele. Coisa, na linha do que falou a Fabiola, é preciso olhar também o comportamento dos pais, né? Que a melhor maneira de ficar em segurança nas redes, assim como nas ruas, é nunca se sentir seguro. Né? Então, assim como o pai não pode abandonar um filho ao léu à noite numa grande cidade, também não convém deixá-lo à vontade nas redes sociais sem nenhum tipo de vigilância. Né? O que eu queria saber é a que penalidades estão sujeitos os pais que... Porque na internet é pior ainda, né? Você deixar uma criança solta navegando na internet é a mesma coisa que você jogar ela aos lobos. Que tem gente mau caráter na internet, não tá no gibi, né? Gente ruim tem em todos os lugares, né? Pra falar a verdade. E eventualmente negligenciem ou abandonem os filhos também no ambiente virtual, não é? Porque há previsões para negligência em relação a crianças, até no Código Penal, né? Não só no ECA, não há? Sim, Josias, inclusive podendo perder a guarda de seus filhos e a tutela daquela criança. Mas também depende muito de se analisar a conduta dos pais, porque muitos simplesmente justificam, e é real essa justificativa, dizer: eu estou trabalhando, eu estava fora o dia inteiro de casa e meu filho fica ali conectado e fica à mercê de atividades criminosas ou até de se envolver em atividades criminosas. Né? O Felca provavelmente, se continuar falando sobre esses temas, logo falará sobre a situação do Discord, que é a situação de uma plataforma utilizada para comunicação, que hoje conta com a utilização indevida de criminosos para estupros virtuais, para que se tenha o induzimento à autolesão corporal ou até o suicídio. E isso, infelizmente, as crianças acabam participando, seja estimulando, seja aplaudindo, seja de alguma forma sendo vítima dos criminosos. Então, a depender da conduta dos pais, se ele propositalmente sabe dos riscos e não faz nada, ou até estimula que a criança cometa atos ilícitos na rede, ele pode ser responsabilizado pela sua omissão ou pela sua ação. Mas também não é uma conta simples, porque a gente tem que entender o porquê o filho ficava de maneira conectada, sem muito controle ou sem muita vigilância, e se os pais realmente foram omissos ou, na verdade, são vítimas também de uma sociedade que acaba cobrando que esses indivíduos quase não tenham vida para que se tenha o mínimo de condições dadas para a própria família. Né? Bom, ficamos todos chocados aqui. Obrigada, doutor Durso. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigado. Chocados, inclusive, pela nossa ignorância, né? Como pais, em muitos momentos, né? Para quem está conosco na TV, a gente vai para o intervalo, mas segue aqui pelo YouTube, aqui também com a análise da Raquel Landim, que também é mãe de 2 meninos e está sempre aprendendo em relação a essas coisas. A questão ela é muito... Pelo YouTube. A questão hoje é muito mais complexa do que os desafios que os nossos pais tinham com as nossas gerações, né? Você como pai, você consegue limitar o horário de uso da internet, você consegue colocar alguns filtros no celular, mas do mesmo jeito que você... Porque na minha época de infância, pelo menos, não existia smartphone. Acesso à internet era no computador que ficava no meio da sala. Então, os pais tinham total controle. Agora, com o celular na mão o tempo inteiro, você nunca vai estar perto dela para saber no que ela está navegando, no que ela está mexendo.
não consegue tirar de um adolescente o direito de ir e vir, ou proibir ele totalmente de sair, você também não vai conseguir tirar ele da rede. E você não vai conseguir, como pai, você não vai ter os mecanismos que uma plataforma como o Google, ou como o Facebook, ou como o Instagram tem para fazer os filtros para tirar criminosos das redes. Então, é muito difícil para os pais conseguir brecar ou proteger os seus filhos de todos os criminosos que eles vão encontrar nas redes sociais. Como você não consegue proteger os seus filhos de todos os ladrões que estão na rua, certo? Então, é por isso que é tão relevante uma atitude do poder público. Por isso que é tão relevante uma regulação, por isso que a gente precisa de alguém que fiscalize e efetivamente retire isso do ar. Também não vai ser 100% efetivo, né? Mesmo tendo polícia aí na rua o tempo todo, a gente não consegue retirar todos os ladrões. No Brasil, então, nem se fala. Mas você precisa de algum tipo de regulação, você precisa de moldes e de garras, de realmente formas de fiscalizar e sustentar isso e punir as plataformas e tirar isso do ar para poder fazer isso, porque não dá para o pai fazer esse filtro que caberia a uma grande empresa transnacional. Muita gente falando aqui, falando, nossa, mas eu nem... Complicado demais. E deixa o que você acha aí sobre esse assunto nos comentários. Não se esqueça de se inscrever nesse canal se você ainda não foi inscrito. Dê um like no vídeo, tamo junto e até a próxima.